bonito mesmo, né? A casa cheia. Nossos cumprimentos a cada um que aqui está, nossas saudações, trago um abraço bem apertado dos nossos amigos da Sociedade Espírita Jorge, que é em Vila Isabel, e onde nós trabalhamos, onde nós atuamos quase que diariamente, né? Mas também trabalhamos no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, dentro da área de educação espírita e dentro da área de educação espírita, o serviço de atendimento espiritual. Então, iniciando essa nossa conversa, nós não poderíamos iniciar sem desejar, sem pedir, sem rogar que Jesus esteja conosco em todos os momentos e a partir de agora também, porque Ele, acima de tudo, é o farol de nossas vidas que vai iluminando a nossa caminhada na medida em que nós seguimos nessa jornada aqui na Terra. Agora, neste momento em que nós passamos aqui, e certamente não estamos aqui ligados de uma maneira eventual ou não programada. Todos nós aqui temos laços que nos unem uns aos outros. Então, vamos iniciar nossa conversa sobre recepção na casa espírita, lembrando, primeiramente, eu acho que aqui, né, para lá. É no de baixo. A de baixo. Lembrando, primeiramente, um livro belíssimo, que é Paulo Estevam, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aqueles que leram o livro hão de lembrar que Gesiel, que depois passou a se chamar Estevão, ele foi forçado a trabalhar em navios, nas galés, e lá cuidando de um doente que era muito famoso, uma pessoa muito importante na sociedade na época. Ele adquiriu a doença. E naquela ocasião, quando um marinheiro, um daqueles empregados, ou mesmo os escravos que lá estavam servindo, se adoecesse, eles eram simplesmente jogados ao mar. Mas Sérgio, esse homem importante que cuidou e que foi salvo pelo Gesiel nos cuidados que ele teve, se apiedou de Gesiel e, por uma gratidão, pediu ao capitão do navio que o deixasse viver. Então deu algum dinheiro ao Gesiel e ele pegou uma barquinha e foi deixado próximo ao porto de uma cidadezinha chamada Jope. Lá, já sem forças, doente, febril, foi se arrastando pela praia, mas veio uma pessoa. Ele achou que seria ajudado por aquela pessoa, pediu ajuda, mas a pessoa não tinha muitos escrúpulos e começou a apalpar os bolsos, a bolsa que ele trazia, em busca de dinheiro. E Gesiel falou assim: pode levar, ficar todo o meu dinheiro, eu preciso de ajuda, eu estou muito doente. E aí o famoso, né, Irineu, o nome dele era Irineu, que queria na verdade apenas o dinheiro, se fingiu assim de apiedado, com pena daquela situação. Gesiel disse: não posso fazer nada. Aí de repente, não, tem uns homens aqui que podem me ajudar, que são os homens do caminho. Homens do caminho, caminho era o nome primitivo, o primeiro nome que foi dado aos primeiros cristãos. Então, Gesiel foi levado por esse homem, Irineu, até uma casa próxima, onde lá havia os seguidores de Jesus, ali trabalhando, na mesma forma que trabalhava Pedro e seus companheiros lá na casa que era em Jerusalém. E aí, chegando lá na porta da casa,
pergunta o irmão para ele: de onde vens, irmão? Gesiel ficou muito espantado, porque aquele homem nunca o tinha visto. E se tratava de irmão, somente aqueles da comunidade que se conheciam. Então aquilo já foi a primeira surpresa para ele. E pergunta: por que me chamais irmão se nem me conheces? Então, esse homem do caminho, lá da cidade de Jope, vai ajudando a levar lá para dentro da casa e diz: somos todos uma grande família. E dali ele é levado depois por esse mesmo homem, e eles dizem que não tem condição de ficar com ele, que lá em Jerusalém tem mais gente. E Gesiel imediatamente fala: não, eu preciso ir, realmente sair daqui, eu não posso ficar perto do porto, pensava ele. Porque o que tinha salvo ele, o Sérgio, tinha orientado que ele não ficasse por ali, que ele fosse para distante e que nunca falasse daquela história que o conhecia, porque senão quem ficaria muito mal. O imperador da época era o Sérgio. Então ele aceita ser levado para Jerusalém e lá ele é abrigado na casa de Pedro. A casa do caminho, como é conhecida, a casa de Pedro, de Tiago, de João, Bartolomeu, e que tempos mais tarde chegou Paulo também para colaborar, era uma casa de portas abertas. Acima de tudo, ela era uma casa acolhedora, que a todos acolhia. Imagine, naquela ocasião, não existia o cuidado de um para com o outro, a não ser que fosse da sua própria família, do seu próprio grupo religioso, dos irmãos que eles consideravam irmãos. Quem não tivesse aquela condição era simplesmente marginalizado. Então, os doentes, aqueles que tinham necessidades materiais, as viúvas, enfim, os paralíticos, os que estavam sem emprego, sem nenhuma renda, eles ficavam marginalizados. E era na casa de Pedro que buscavam abrigo, para que pudessem se retemperar, e Pedro acolhia todos. Era uma casa de total acolhimento. E a preocupação de Pedro e de todos que estavam lá era de dar um mínimo de conforto para aqueles que chegavam. Pelo menos um caldo quente, uma cama para repousar e para se recuperar da doença mesmo que eles traziam. Então, diante disso, comparando a casa do caminho com a casa de Pedro, com a nossa casa espírita hoje, nós vamos ver que se assemelha muito à proposta da casa do caminho. Uma casa acolhedora, uma casa que tem a proposta de levar aquele que chega, acima de tudo, o consolo, a orientação, a esperança, para que todos possam se retemperar da longa jornada que todos nós temos. Em cada dia a gente tem, às vezes, embates muito difíceis, a dificuldade está por aí para todo mundo. Então a gente vê isso em todos os lugares. Então, Herculano Pires nos traz esse conceito de casa espírita que vai norteando para nós aquilo que a gente deve construir enquanto casa acolhedora, cujo modelo é a casa do caminho. Diz ele: o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano puramente humano e no plano espiritual. Então, uma coisa que a gente precisa reconhecer, ter a certeza de que a casa espírita não são essas paredes. A casa espírita se expande do plano espiritual. No livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert,
ela vem a dizer que a casa espírita é muito mais do que as paredes de concreto. Ela se estende, ela também vai além disso e ela é organizada primeiramente, antes de ser fundada, seguramente 100 anos antes de ser fundada. Então ela é construída primeiro no plano espiritual, para depois ser projetada no plano espiritual aqui na Terra. O ensino evangélico puro, as preces, os passes, o trabalho de doutrinação, representa um esforço permanente do esclarecimento e orientação. Então a casa espírita, ela vem para se trabalhar, essencialmente a orientação àquele que chega. Dentro dessa proposta, a gente gosta de refletir também uma questão que nem sempre a gente pensa direitinho. Por que o centro espírita existe? Para que o centro espírita existe? O centro espírita existe porque existem espíritas, porque existe espiritismo. Se não existisse espiritismo, se não fosse lá de Kardec para cá trazer a proposta da doutrina espírita, os centros espíritas não existiriam, pelo menos nesse formato que nós conhecemos, levando a doutrina espírita. Então, é preciso que a gente preste atenção, porque há muitas casas chamadas espíritas e que pouco tem de espiritismo. É importante isso, e é muito sério. Tem uma mensagem de Ângelo Barô falando também sobre essa necessidade desse cuidado, quando ele diz, uma mensagem lá de 1977, 78, que foi recebida na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pela médium Dona Cecília Rocha, e que Dona Cecília Rocha foi também vice-presidente da FEA. Então, naquela ocasião, Ângelo Barô dizia da preocupação dele, das ideias que sobravam de todos os lados, e que se nós não tivéssemos cuidado, nós, movimento espírita, em pouco tempo nós teríamos as casas espíritas, mas que nada teriam de espiritismo. Então, a questão aqui que Herculano traz, Herculano Pires, é para colocar para nós esse modelo geral de casa espírita que consola, que orienta, que doutrina, que oferece os serviços que ela deve oferecer para atender aquele que chega, que bate a porta, como batiam a porta aqueles lá na casa de Pedro. Trouxe também esse pequeno trecho que está em Dimensões Espirituais do Centro Espírita, quando ele diz, quando justamente diz que é muito mais do que a casa física. Em verdade, o Centro Espírita é um complexo espiritual. Ou seja, que está trabalhando nos dois planos. Estamos aqui encarnados, mas também os desencarnados, espíritos que convivem conosco no nosso dia a dia, nos acompanham. E os espíritos superiores que prepararam esse ambiente estão também nos acompanhando e trabalhando e preparando toda essa ambiência para nós todos. Então, é essa visão de plano espiritual e plano físico, por isso que a gente pergunta assim, mas onde é o plano espiritual? Onde é o céu? A gente pode dizer que pode ser aqui, porque é tudo uma coisa só. Nós estamos encarnados, alguns veem o plano espiritual, né? Ou seja, os desencarnados. Nós estamos aqui cercados pelos espíritos amigos, aqueles que convivem e que dividem conosco esses momentos de crescimento de cada dia. Pensando em acolhimento, nós vamos imaginar o que é acolher, o que é acolhimento, o
que é isso? Acolher, muitas vezes a gente acha que é dar um abraço, mas não é bem assim. Pode ser. Acolher é dar espaço para o outro, é abrigar, é permitir que o outro chegue, é acolher. Então, na recepção de uma casa espírita, o acolhimento não pode faltar. Não pode faltar esse acolhimento. E, mais do que tudo, a gente está falando de recepção, estamos falando de receber. Recepcionar é o mesmo que receber. Receber aquele que chega. E como é que nós estamos recebendo aquele que chega? E nós vamos ver também que acolhimento não acontece somente na recepção. E nós vamos ver por quê. O acolhimento, ele precisa perpassar por todas as atividades da casa. Deixar o outro vir. Permitir que o outro venha. Para que o outro encontre seu espaço. Para que o outro se sinta pertencente àquele espaço. O sentimento de pertencimento faz com que aquela pessoa fique. Porque se a pessoa não sente pertencente àquele espaço, ela vem, volta e não retorna à casa espírita. Nós temos alguns relatos de companheiros que passaram por algumas experiências de evasão de reunião pública. Um trabalho que foi feito há muitos anos atrás. E numa conversa com aqueles dirigentes, naquela ocasião daquela região, nós fomos pesquisando por que será que não tem tanto público na reunião pública, por que há uma evasão, por que está tão vazia a reunião pública. Então, alguns fatores foram colocados. Talvez aqui vocês não tenham esse fator, que é da questão da violência, talvez aqui seja mais brando, mas lá no Rio de Janeiro é um pouquinho mais complicado. Então, se uma rua é mais deserta, já a pessoa à noite não vai. Tá, tudo bem, isso é um fator. Outro fator é a questão da pessoa idosa ou doente que não consegue, às vezes, subir uma ladeira, aí tem uma ladeira. Aí também não vai. É outro fator. Não tem acessibilidade. Essa pessoa é cadeirante, usa muleta, é cega, né? Tem alguma limitação física. Aí também não vai, porque a casa espírita não tem essa possibilidade de receber aquela pessoa com aquela limitação. Porém, o fator predominante daquela pesquisa, o que ficou evidente e que foi o maior índice dos fatores, foi o maior, que mais predominou, foi a questão de não ter recepção nas casas espíritas. Então, a casa espírita que não prepara um local de recepção, a pessoa chega, entra, senta, assiste a palestra, às vezes toma um passe, às vezes não, vai embora e ninguém vê. Foi uma pessoa desconhecida, foi invisível. E quando a pessoa se torna invisível, ela não volta. Ou então, quando tem uma recepção, mas que não é bem preparada a pessoa que está ali. E recepção, já podemos adiantar, não é uma mesa e uma cadeira. A recepção não é um móvel. A recepção é a pessoa que está ali. Pode ser uma pessoa à porta da casa, que ela está recebendo aquele que chega, está dando uma atenção, está acolhendo. Fomos uma vez numa casa espírita muito simples, pequena, que não tinha nem espaço para muita coisa, mas havia um trabalhador da casa à porta, recebendo as pessoas, acolhendo, cumprimentando. Isso faz toda uma diferença. Então, o que mais sobre acolhimento?
É uma ação de aproximação, de estar estar junto. Eu estou com você. É uma atitude de inclusão. A pessoa não se sente excluída. Ela é uma pessoa, não é mais um número, não é mais um frequentador, não é mais um que assina no livro, não. Ela é vista, ela é percebida. Ela tem uma importância, ela tem um valor. Ela não é qualquer pessoa. E é preciso também destacar a questão do compromisso com o reconhecimento do outro. Seja quem for que chegue, que vá procurar a casa espírita, nós precisamos reconhecer, dizer assim: boa noite, meu irmão, boa tarde, como vai? E na medida em que a gente está trabalhando ali na recepção, nós vamos identificando alguma coisa daquela pessoa. E aí já sabemos que ela tem um filho com nome assim. Como vai seu filho? Como vai fulano? Então ela já tem um outro valor, um outro peso em relação àquela casa que ela frequenta. Não é mais uma frequentadora. Então, esse reconhecimento do outro é necessário e é essencial. Para isso também é necessário uma outra coisa que se desenvolve, que se chama empatia. Já ouviram falar? Empatia. Sentir como se estivesse no lugar do outro. Perceber o outro. E a empatia, ela não nasce assim, pronta. Ela se desenvolve a partir do quê? Uma coisa que está lá no livro dos Espíritos, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Porque na medida em que nós nos conhecemos, identificamos em nós valores, emoções, sentimentos, falhas, defeitos, é preciso também descobrir isso. Para quê? Porque a gente tem um parâmetro para identificar e sentir com o outro. Se não fizermos isso, não vamos ter elementos, material, para poder fazer essa ligação da empatia, de sentir como se estivesse no lugar do outro. Então, o outro que chega, ele precisa ser reconhecido como uma pessoa que tem valor, que tem importância, que ela é uma criatura de valor. E isso a gente passa quando recebemos aquele que chega. Hoje eu me senti valorizada, peça hoje aqui, com tantos abraços, me dá sua bolsa, enfim, funcionou direitinho, viu? Nem precisava, né, eu falar tanta coisa aqui, mas bem, né, é bom reforçar esses conceitos. Acolherem suas diferenças, isso é uma coisa que está muito forte hoje em dia. Nós precisamos saber que todos somos diferentes, estamos num nível de consciência diferente, temos vidas diferentes, culturas diferentes, percepções diferentes. E às vezes a gente cobra do outro uma coisa que o outro não pode dar ainda. Porque é diferente de nós. A gente toma a gente como modelo para o outro. É muito comum isso. Ah, mas comigo eu faço assim, se você faz, mas eu não tenho condição de fazer o que você faz. Ainda não tenho isso. Então, acolher suas diferenças, suas dores, suas alegrias, seu modo de viver, de sentir e de estar na vida. Atualmente, mais do que nunca, há leis civis que regulamentam todo o nosso comportamento em sociedade, enquanto lei civil. Tem a lei de sociedade, né? Nós aprendemos lá no livro dos Espíritos. Mas existe uma lei civil. E nós precisamos estar atentos à lei civil. Porque se nós precisamos dar a Deus o que é de Deus, precisamos também dar a César o que é de César. Então a casa espírita
também precisa olhar esse lado de se regulamentar também pela lei civil. Para quê? Para não ficar à margem da lei e ser cobrado de uma coisa que ela poderia ter feito, ou que poderia não ter feito. A questão da diferença de gêneros, por exemplo, uma coisa que está fervendo. E nós precisamos prestar atenção nisso. Porque todos somos irmãos, filhos de Deus, com os mesmos direitos que temos, o outro tem. Então, preciso ter cuidado com essas questões. Quer ver um fato que eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, que também tem a ver com a lei civil, os cuidados que a gente precisa ter na casa espírita? Nós sabemos que uma casa espírita é um templo que precisa ser resguardada a ambiência espiritual. Sabemos disso. Essa ambiência espiritual, ela é preservada a partir do quê? Dos nossos pensamentos, da nossa conversa, daquilo que a gente faz, de como a gente se comporta, do nosso relacionamento interpessoal com os nossos companheiros. E aí, existe uma questão que é muito delicada. Quando a pessoa entra na casa espírita, lá, um papelzinho, um aviso, cuidado com a sua roupa. A gente tem que ter cuidado mesmo, com vestir adequadamente, vamos no templo espírita. Porém, nós não podemos fazer com que alguém passe por uma situação de constrangimento. E isso aí entra a lei. Tem 2 casos para relatar. Um deles, um pouquinho mais, passou já tem uns 3 anos, na casa espírita, chegou uma moça com um vestido assim muito apertado e toda descabelada, e julgaram que era uma moradora de rua e barraram a entrada dela. Mas veio uma outra pessoa e foi ver o que estava acontecendo, aquela confusão. E aí ela disse assim: eu vim buscar socorro porque meu apartamento aqui perto está pegando fogo e meu filho está lá dentro. Então, a gente precisa primeiro ouvir, cuidar, conversar. Primeira coisa. Outro assunto, uma outra historinha um pouquinho mais difícil, mais séria, mais dramática, que aconteceu agora há pouco tempo. Uma moça foi numa casa espírita que estava lá o aviso da roupa. E quem estava recebendo disse que ela não estava em condições de entrar naquele traje que ela estava. A moça simplesmente era um policial. E ela colocou um processo contra a casa espírita. Então a gente tem que ver o bom senso, orientar. Porque a pessoa bem orientada, ela sabe como vai agir. É preciso cuidado. Então, reconhecer as diferenças, ter cuidado sim com a ambiência espiritual da casa, mas saber que ali tem um ser humano que está descuidado às vezes, que não sabe, que não tem noção, e que precisa ser também ouvido. Do Mela. Já ouviram falar? Nunca ouviu falar? Pois é. Eu vou dizer para vocês. Do Mela. Do Mela é de um país da África, de uma tribo, deixa eu ver o nome que eu esqueci o nome, Bonti. E que quer dizer apenas isso: perceba a minha presença. Você não passa por mim sem que eu te veja. E nem eu passo por você sem que você me veja. Você tem o mesmo direito que eu. Nós não somos diferentes. Eu reconheço você com os mesmos direitos que eu.
tenho Dumela, uma tribo africana. E eu vou pedir para vocês, com o companheiro do lado, que façam isso. Dumela, com as duas mãos, porque eu te recebo com as duas mãos. Dumela. Perceba a minha presença. Eu não passo por você sem que você me perceba. E você não passa por mim sem que eu te perceba. Então, na recepção, na casa espírita especialmente, nós precisamos estar atentos para perceber o outro. Perceber com todos os nossos sentidos e nossas atenções. Lembra daquela recomendação de Jesus? Olhai, vigiai, orai. Então, nós precisamos olhar o outro, quem chega. Porque já viram que às vezes uma recepção, o recepcionista às vezes está sozinho, é bom que tenha dois, mas é tão difícil um, imagina dois, né? Então, às vezes, o recepcionista está lá distraído, anotando alguma coisa, conversando, e aí passa uma pessoa. Passou e não foi vista. E aconteceu na nossa casa espírita, onde a gente faz ali aquela recomendação. Olha, presta atenção. Passou. E na hora que justamente que eu vinha chegando, rapaz muito agitado. E eu fui na direção dele. Boa noite, seja bem-vindo, tá tudo bem? Não, eu preciso conversar com alguém, E muito agitado. E eu falei, venha comigo, eu vou encaminhar para uma pessoa que pode lhe atender. Cadê o Paulo? Era o Vicente. Era o Vicente que eu caminhei. Então, se eu não estivesse descendo ali, o rapaz ia subir, transtornado, sem saber com quem falar, porque o recepcionista distraiu naquela hora. Olhai, vigiai, orai. E nós precisamos estar mesmo atentos a todo o movimento. Porque naquele minuto, naquele segundo, acontece alguma coisa. E a gente perde. Não é? Existem ações de acolhimento que não podem deixar de ser feitas, que é a base de toda a casa espírita. Acolher. E aí nesse acolher a gente lembra quando Jesus dizia assim, eu sou a porta. Por onde a gente entra, esse acolhimento é Jesus. Eu sou a porta. Consolar, porque é um dos atributos da casa espírita, já que nós temos o Consolador prometido por Jesus, nós precisamos levar isso para as pessoas sentirem a consolação em seus corações. E consolar tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Esclarecer. E nesse esclarecer, a gente lembra o Livro dos Espíritos, com todas as perguntas, com as respostas também, que esclarecem. Então, a casa espírita que tem essa visão, essa preparação, que se organiza nesse sentido, ela vai saber qual é a missão dela. O que ela precisa fazer? O que é preciso realmente realizar para que aquele que chegue com o seu coração
sofrido, doente, o que ele pode ser atendido, o que ele vai receber da casa espírita. E orientar. Orientar, eu lembro daquela frase de Jesus: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Orientar no sentido de assim, olha, é esse aqui o caminho. Mas se você quiser seguir o outro, é seu livre-arbítrio. Olha, se você fizer isso, pode acontecer isso. Se você fizer isso aqui, o outro, pode acontecer esse outro. A escolha é sua. Mas a gente orienta. O que Jesus ensinou? O que a doutrina espírita diz? O que a gente pode dizer para aquela criatura que sofre e no momento ali, na recepção, nem sempre a gente tem essa possibilidade de encaminhar para o atendimento fraterno, mas no atendimento fraterno vai dar toda a orientação para ela. Os serviços que a casa espírita mantém é justamente para isso, para dar o acolhimento, o consolo, a orientação e o esclarecimento. Eu trouxe esse quadro aqui para mostrar para vocês os serviços da casa espírita dentro do serviço de atendimento espiritual. A começar da recepção, e aí botamos ali uma figurinha de Jesus, uma pergunta: que buscais? Quando se chega numa casa espírita, buscamos alguma coisa. Cada vez que a gente entra na casa espírita, seja trabalhador de mais de 30 anos, seja aquele que está entrando pela primeira vez, nós estamos buscando alguma coisa. Na recepção, essa pergunta é respondida. A pergunta, a pessoa diz o recepcionista pergunta, na verdade, e a pessoa que chega diz o que ela está buscando. Ah, eu quero atendimento fraterno. Ah, não, eu vim para assistir a palestra. Ah, eu vim para falar na secretaria. Ah, eu vim buscar uma ajuda no material, eu sou sem nada para comer em casa. Ah, eu vim para inscrever meus filhos na evangelização. É na recepção que vai dar orientação. Então, a casa espírita, com esse serviço de atendimento espiritual, ela prepara toda uma rede, uma estrutura, para que aquele que chegue seja bem encaminhado, seja bem atendido com aquilo que a casa pode oferecer. Então, aqui, recepção, que buscais, pode ir para a explanação do Evangelho, ou ela quer o passe, a água magnetizada, ou ela quer o atendimento fraterno, o diálogo fraterno, ou a implantação do Evangelho lá, ela quer aprender, ela quer colocar o nome de alguém para irradiação, ou ela está buscando outras atividades. E aí a casa espírita vai ter essa integração de todos os outros setores da casa com esses para poder atender aquele que chega. E aquele que chega será sempre alguém encaminhado por Jesus. É muito importante isso. A gente acha que aquele companheiro às vezes trabalhoso, um frequentador que dá muito problema, que perturba nas palestras, que a gente quer botar para fora, é a pessoa embriagada, a pessoa com dificuldade, é o morador de rua, que está em situação de rua, e a gente acha que aquele é uma pessoa indesejável. Mas, refletindo um pouquinho, e se a casa espírita tem a porta aberta? Se Jesus manda, a gente precisa atender, seja quem for. Seja quem for. Então, é responsabilidade nossa de atender o irmão que chega e atender bem. E quando a gente acha, que está fazendo um excelente trabalho,
Às vezes a gente se pega fazendo o seguinte: chega o trabalhador da casa, a gente está na recepção. O trabalhador chega, boa noite. A gente não deve cuidar de olhar. O olhar, vigiar e orar, é para todos. Seja o irmão mais antigo, com quem a gente já tem até uma certa intimidade, seja aquele que veio pela primeira vez. E dentro dessa proposta, a gente também precisa saber que quem está na recepção, ele também é um guardião da casa. Porque, não sei aqui, mas Rio de Janeiro a gente temos cuidados, né? Tivemos próximo do nosso bairro uma casa espírita que foi invadida por assaltantes durante uma reunião pública. Teve uma outra lá, já mais para o subúrbio, não faz muito tempo. E foi difícil, gente. Essa do subúrbio teve até uma pessoa que morreu. Graças a Deus, a mais perto de nós, lá no Andaraí, não houve mortes. Só um susto muito grande e perdas de coisas materiais. Então, por mais que a gente tome cuidado se as coisas acontecem, então a gente precisa ter cuidado. Lá no Rio de Janeiro a gente faz tudo isso. A gente abre a porta a determinado tempo, onde a maioria das pessoas já entrou. Quando começa a palestra, a gente deixa a porta só no trinco, mas deixa encostada fechada. Quando acaba, a gente abre e deixa as pessoas embora, porque a gente tem que ter um certo cuidado. E o recepcionista é um guardião, é aquele que está sempre atento, que vai avisar, que vai alertar para alguma coisa estranha que ele tenha percebido. Então, tudo isso faz parte da tarefa da recepção, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa e não é para qualquer pessoa. É preciso ter cuidado com aqueles que estão lá na frente. Então, se a gente tem essa condição do acolhimento, e esse acolhimento, queríamos até dizer mais um pouco sobre isso, a gente só consegue fazer um bom acolhimento a partir do autoconhecimento, mas também quando a gente tem no nosso coração esse sentimento de acolhimento. Se a gente não tem no coração, a gente pode até fazer o gesto, mas não vai passar a verdade. Então é preciso que a gente desenvolva esse acolhimento, esse gostar das pessoas, de querer o bem das pessoas, de querer estar perto, de querer conviver, que é uma proposta muito interessante de Mário Barbosa, Conviver para Amar e Servir. Um excelente livro, foi lançado há poucos anos pela Federação Espírita Brasileira, do Helder Rosca e mais alguns colaboradores, que traz essa proposta da boa convivência entre todos, que a convivência, esse caminhar junto, faz com que a gente descubra em nós esse sentimento de acolhimento. Sem que nós não vamos fazer um trabalho integral, inteiro, que possa realmente atender aqueles que chegam à casa espírita. Afinal de contas, dentro da nossa conversa, o que vem a ser uma recepção na casa espírita? Começa pela palavra acolhimento. Acolher aqueles que chegam, e cada um chega com alguma necessidade, com alguma demanda, e encaminhar para aquilo que eles precisam. Então, o recepcionista, ele precisa estar atento, pronto para dar a informação que aquele chega está buscando. Nós percebemos que algumas casas espíritas têm bastante zelo em fazer com que as pessoas assinem o livro de entrada da casa. Eu não sei se vocês sabem por que existe esse hábito. Talvez você não saiba, uma história antiga.
muito antiga, dos primeiros tempos de espiritismo, aqui no Rio de Janeiro principalmente, quando, para se abrir uma sessão, uma reunião pública na casa espírita, teria que ter autorização da polícia. E essa autorização da polícia tinha um certo trâmite, documentos, tinha que ter autorização médico, um atestado médico de todos os médicos que tinham condições mentais e físicas. Enfim, havia tudo isso. Então, para controle, tinha que ter uma relação dos frequentadores. Era isso. Bom, aí manteve-se essa assinatura das pessoas na reunião pública. Porém, a gente precisa ter um certo cuidado, porque nem todos estão ali dispostos a se identificar. Nem todos chegam, às vezes, com facilidade de escrever seu nome, né? Pessoas que não sabem mesmo escrever. Então, é preciso um certo cuidado para não botar uma ênfase nisso. A outra ênfase que a gente percebe é que a pessoa quer distribuir as mensagens. Distribuir mensagem, e aí esquece o outro entrando e distrai. Não. O papel do recepcionista é estar atento àquele que chega. Sabe quando a gente está esperando um amigo muito querido? A gente fica na expectativa. É essa posição. Esperando um amigo que vai chegar. Cada um é um amigo que vai chegar. E a gente recebe aquele amigo. Mas se a gente está distraído com outras coisas, a gente acaba perdendo o momento que o amigo chega. E não dá a atenção que deveria dar. Eu queria contar uma experiência da nossa casa espírita, muito interessante. Na nossa casa espírita, a sala de passes, ela é pequena, comporta 30 pessoas. A reunião pública, em geral, vai 60 pessoas, 70, depende. Então, o que a gente fez? Para as pessoas não irem assim, correndo, né, pegar o primeiro lugar, porque é do ser humano, né? Nós, na recepção, distribuímos umas fichas. Por cor, por exemplo, a primeira turma vai ser cor amarela, a outra vai ser cor azul, enfim, a gente fazia aquilo. Mas não é que as pessoas levavam as fichas para casa para poder depois pegar a primeira turma? É incrível como aconteceu. Aí o que nós descobrimos isso? Trocamos sempre as cores das fichas, então a pessoa perdia, né? Aí também tinha aqueles casos, a pessoa chegava, pegava a ficha para ela, para o marido, para o filho, para a filha, e ir embora para o shopping, que lá tem um shopping perto, para depois vir na hora do passe. E o que acontecia? Tirava a vez do outro que chegava até depois. Então, a ficha passou a ser um problema para a gente. Problema. E aí o recepcionista ficava nervoso, estressado, porque a pessoa pedia a ficha, não posso dar, e brigava, era uma confusão, gente. E acabava, o serviço de recepção não atendia aquele que chegava adequadamente, porque tinha que prestar atenção na tal da fichinha. Até que um dia, reunidos no departamento ordinário, surgiu a ideia: se o problema é a ficha, vamos acabar com a ficha. Não é isso? Acaba com a ficha, acaba com o estresse do recepcionista. Tinha recepcionista, ficava muito nervoso e se irritava com a pessoa. Olha só que ambiência. Então é complicado mesmo, né? Até que nós resolvemos, todos concordaram, então nós passamos a fazer assim. Não, primeiro vamos trabalhar, são 3 reuniões públicas lá, com essa reunião tal. Então é o pessoal mais calmo, é menos gente, eles vão acostumando. Aí acostumado. Bom, agora eu vou passar para outra reunião assim, e foi assim progressivamente. Mas as pessoas, e aí, como é que era chamado do passo? As pessoas que sentavam na frente iam ser chamadas, né, até a última lá. Aí o pessoal passou a sentar na frente, todo mundo sentava atrás. É muito engraçado o comportamento do ser humano, né? A gente observa. Então, imagina que houve uma senhora que se afastou da casa e reclamou comigo, que não foi mais na casa,
Porque tiramos a fichinha. Tiramos a fichinha, ela levava a filha para a evangelização e depois sentar na frente, porque o som, porque o ar-condicionado, enfim. Então, gente, o recepcionista precisa ser uma pessoa com certo perfil, paciência, com amorosidade, para poder enfrentar esses meandros aí do coração humano, que todos temos. E com muita alegria, gente, que Jesus, e será sempre com muita alegria trabalhar com Jesus. Então, a gente vê que a recepção, que é um acolhimento, aqueles que chegam, que buscam a casa espírita, porque precisam da casa espírita para alguma questão dela pessoal, aquela pessoa, às vezes, coitada, não é bem atendida por uma questão pequena, uma coisa boba, poderia muito bem ter sido solucionada de outra maneira. Mas hoje, graças a Deus, está correndo tudo em paz lá, tá, gente? Tá, a pessoa já se acostumou, só essa senhora que não voltou mesmo, enfim. Mas a gente sabe que é do ser humano mesmo. Aqui é a fundamentação da recepção. Se alguém recebe, quem eu enviar recebe a mim. Então, aquele que chega, que Jesus envia, é Jesus que nós estamos recebendo. E eu quero dizer outra coisa importante, muito séria. Nós somos aqueles que recebemos em nome de Jesus. Ou seja, é como se Jesus estivesse ali e somos nós que acolhemos, como se fôssemos Jesus, que é muito longe disso, mas nós somos os braços de Jesus, somos a voz de Jesus naquele momento que nós estamos acolhendo. Isso é muito sério. Então, aquele recepcionista precisa ter o quê? Além da amorosidade, além desse perfil de calma, de paciência, ele precisa ter conhecimento doutrinário e evangélico. É outra condição. Como é que ele vai dar alguma orientação, rápida que seja, falar uma bobagem para quem está chegando às vezes pela primeira vez? Tem que ter uma base de doutrina espírita. Precisa conhecer alguma coisa de evangelho. E mais do que isso, esse evangelho que ele conhece, ele precisa ter dentro do coração. Saber que Jesus é assim, ele faz assim. Vamos nos esforçar para fazer o melhor que a gente pode. E falando o melhor que a gente pode, eu me lembrei que muita gente tem dificuldade de entender aquela passagem de Jesus, quando ele diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí o trabalhador acha que nunca vai conseguir ser perfeito como Jesus orientou. Mas essa perfeição é uma perfeição relativa, jamais, certamente, seríamos como Deus, mas como Deus é perfeito, nós precisamos buscar também ser perfeitos. E como é essa perfeição para nós? Como é que a gente resolve isso? Tão difícil. E Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, nos dá uma orientação tão interessante que coloca isso assim em nossas mãos. Podemos ser perfeitos. Sabe o que ele nos orienta? Ele diz assim, que dentro da condição de cada um, nós vamos colocar o nosso máximo, fazer o nosso melhor. Se nós conseguirmos colocar essa caneta aqui, e esse é o nosso máximo, nós vamos colocar aqui. Nós vamos colocar aqui porque estamos buscando a perfeição. Nós precisamos fazer o esforço para fazer o nosso máximo. E ele diz que isso é a nossa excelência. Quando nós conseguimos fazer a nossa excelência, nós estamos sendo perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. É a nossa excelência.
Se a dona de casa vai fazer um prato muito simples, mas se ela coloca ali mais um ingrediente que vai ficar bom, mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali, está fazendo a sua excelência. Não está sendo perfeita, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, dentro da proposta da recepção, é a mesma coisa. Fazer o melhor para demonstrar não só o melhor, porque nós estamos numa casa espírita que é uma casa de Jesus. E ali é Jesus que está orientando o trabalho. E Ele nos orienta e nós vamos seguindo a orientação dele. É a casa de Jesus. Então, se alguém faz alguma coisa que não é boa, aquele que está chegando observa, uma casa espírita é assim, porque não identifica ainda que o problema é da pessoa. Aí ele joga para a casa espírita. Ah, mas o espiritismo é isso? Não quero mais não. Então a gente tem que ter um certo cuidado quando nós estamos num trabalho, especialmente de recepção. Principalmente de recepção. E mais ainda, fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam. Como é que nós gostaríamos de ser recebidos? Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Hoje houve excelência em relação a mim, pelo menos, na recepção. Adorei. Fui muito bem tratada. Quase carregada no colo. Então foi muito bom. Então, a recepção mostrou o quê? Excelência. É isso que a gente precisa demonstrar quando nós estamos trabalhando. E quando a gente fala isso, não é só na recepção, né, gente? Recepção porque a gente está lidando com aquele que chega, muitas vezes, carregado de dor. A gente tem que ter cuidado. Mas também em outros trabalhos, em tudo que a gente faz na vida, dentro e fora da casa espírita. Isso aqui é uma coisa muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tem uma página que o Emmanuel comenta a passagem onde Jesus disse aos apóstolos João e Tiago, quando segue ele, vira e pergunta aos apóstolos: que buscais? Os apóstolos seguem. Então, Emmanuel comenta no livro Caminho, Verdade e Vida essa passagem: que buscais? E ao final ele coloca essa frase que está aí, que ele afirma que nós não devemos esquecer que no umbral, ou seja, no portal de todo templo religioso, não é só casa espírita, Jesus está lá, perguntando a cada um que chega: que buscais? Então isso confirma aquilo que eu havia dito. Quando a gente pergunta ao outro: o que você deseja? O que buscais? É Jesus perguntando. Somos nós perguntando em nome de Jesus. E nesse momento, ouvidos atentos, olhos atentos, perceber que às vezes a pessoa fala e a gente está prestando atenção em outra coisa e perde o essencial daquilo que ela falou. E nós deixamos de atender adequadamente por uma distração, uma falta de atenção. Saber ouvir é um dos quesitos indispensáveis. Saber ouvir é um dos quesitos indispensáveis do recepcionista. Quem chega ao centro espírita, todos nós estamos mergulhados desse fluido da terra, que não é um fluido assim muito elevado, né? Vamos reconhecer isso. Então, nós estamos num mundo de expiações e provas. Diz um palestrante que nós já melhoramos. Nós agora estamos no mundo de provas e expiações. Ah, melhorou. Prova é melhor que expiação. Porém, nós estamos ainda vivendo algumas dificuldades. E, gente, vocês já perceberam as doenças que estão surgindo? Eu não estou falando de febre amarela, não. Estou falando de depressão,
estou falando de Alzheimer, estou falando das questões do suicídio, falando dessas doenças da alma, o medo, transtornos psicossomáticos, transtorno do pânico, síndrome do pânico. De onde vêm essas doenças? De onde elas estão surgindo? Sempre existiram, mas agora parece que é uma epidemia. Diz Joana de Ângeles que é uma pandemia. Precisamos tomar cuidado. Porque essas doenças, elas vêm da alma. São doenças espirituais. E o que o centro espírita trata? O corpo ou o espírito? A gente precisa pensar. Nós precisamos pensar que nós somos espíritos imortais. O corpo fica. O espírito continua com as suas mazelas. Então, o que a gente tem que fazer? Aproveitar para cuidar do espírito, sem abandonar o corpo, é verdade. Porque se o espírito está são, o corpo está são. Tem uma frase antiga, né, latina, mens sanas in corpore sano. Então, se o físico está doente, vamos ver onde está essa dorzinha lá dentro que a gente ainda não conseguiu abandonar. Então, são as pessoas que não chegam na casa espírita, são essas. Pessoas que têm doenças, que não sabem que doenças têm. Ela diz assim, eu sinto uma dor de cabeça, mas dor de cabeça é um sintoma, mas a doença mesmo qual é? Então, tudo isso é preciso a gente refletir e ver com o nosso público e nós mesmos, né? Estamos envolvidos por essa aura dessas doenças que são doenças psíquicas, somáticas, que às vezes refletem no corpo. Então, as pessoas que chegam na casa espírita, elas precisam ser olhadas no seu todo. Nós não estamos recebendo o nome de Jesus? Não quer dizer que a gente vai olhar assim, nossa, né? Essa pessoa está assim, com o fígado. Não, essa pessoa está com o coração. Não. Jesus fazia isso, mas nós ainda não temos essa condição. Um dia vamos ter. Alguns médios têm. São raros, mas têm. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Quem chega à casa espírita? Como chega? Muitas vezes chega o companheiro da nossa própria casa, meio cabisbaixo, a gente nem não percebe. E a gente tem que chegar nele, olá, você hoje parece triste. Você notou? Notei. Você quer conversar um pouquinho depois? Ele conta, desabafa um pouco o coração. Qual é o problema? Porque a gente só olha aquele que chega, mas o trabalhador, às vezes, fica esquecido. Nós precisamos reconhecer que estamos em família. Porque a família olha um para o outro e vê e atende e socorre. Cada qual com a sua dificuldade. Aquilo que eu estava falando, sabemos ouvir? Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Ouvir é muito difícil. Proponho que cada um aqui faça esse exercício de ouvir. Ficar em silêncio e ouvir. Vamos fazer isso agora? 30 segundinhos. Vou marcar. Daqui. Silêncio.
repute às vezes, não dá, gente? Ai, não termina nunca esse silêncio. Né? Assim que chega, às vezes pensa, nossa, mas que silêncio. O silêncio às vezes incomoda a gente, porque a gente não está acostumado. Mas para ouvir o outro, naquilo que o outro está colocando, nós precisamos fazer o silêncio, prestar toda a atenção naquilo que ele está falando. Ouvir mesmo. Porque às vezes a gente diz assim, porque eu passei ali pela esquina, aí o carro me molhou, e depois eu fui para outra calçada, aí o outro perguntou, mas alguma coisa lá que ele estava passando pela calçada. A gente não pegou o que ele falou. Vamos prestar atenção. E se a gente não presta atenção, a gente não capta a necessidade daquele que chega. Saber ouvir é essencial. Ter essa condição de sair de si para ouvir o outro. Porque às vezes fica um tamborzinho aqui, toda a vida a gente não consegue ouvir o outro. Então ouvir na recepção é essencial. A pessoa que é muito agitada, pessoa elétrica, pessoa que não para, ela às vezes pode não ter um perfil para ser um recepcionista, vai fazer uma outra tarefa. É preciso ter concentração ali naquilo que está fazendo, para não perder. Existe também uma outra situação, há muitas e muitas experiências, mas me lembrei de outra agora, de uma moça que chegou na casa espírita, as pessoas já tinham ido embora, e estava eu e mais 2 companheiros já fechando a casa espírita, e chega uma pessoa, não tinha mais recepção, não tinha mais nada. Aí a gente diz assim, volta amanhã, volta na quarta-feira, volta na terça-feira, volta no domingo. É assim que a gente faz? Não. Foi Jesus que mandou. Bateu ali, a gente está ali, alma ao vivo. E a criatura, os outros 2 companheiros ficaram esperando e eu me dispus a ouvi-la. O que aconteceu? Ela estava tão desesperada, não sabia o que fazer, estava pensando em suicídio. É muito sério isso. A gente precisa estar sempre pronto. O trabalhador de Jesus é aquele que está pronto 24 horas. Que trabalha durante a sua vigília, mas também trabalha durante o seu sono. Está sempre trabalhando, sempre atuando. E essa questão do ouvir, ela é fundamental. E vocês vão perceber, e eu proponho isso, que vocês observem que as pessoas às vezes estão te ouvindo, mas não estão realmente prestando atenção. Então assim, pensando nos problemas dela, e a gente precisa ter cuidado com isso. Outra coisa é o olhar e ver. Nós estamos olhando e vendo? Às vezes a gente olha, está prestando atenção, está vendo, está captando. Nessa questão do ver, de observar, de perceber mais do que ver, quando a gente olha, a gente percebe o outro que vem, como é que ele vem? Como é que está aquele espírito dentro daquele corpo? Como é que está aquilo? Então a gente vê. Então nós trouxemos uma frase que eu gosto muito do Rubem Alves, ele diz assim, o ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Então a gente pode aprender, desenvolver essa capacidade de saber ver, de perceber, de olhar e perceber algo que está além do que outra pessoa qualquer percebe, outra pessoa qualquer está vendo. E não é muito fácil, mas pode-se aprender, pode-se desenvolver isso, prestar atenção, olhar com outros olhos, verificar, às vezes na expressão da pessoa, o corpo que fala, aquilo que ela está trazendo tão pesado que ela não consegue andar direito, arrastando os pés. Por que aquela pessoa está andando assim? Então, observar esses detalhes para poder ver aquilo que os outros não veem. E nesse sentido,
a gente trouxe essa passagem de Jesus, da mulher encurvada. Uma passagem comum, a gente lê, curou a mulher encurvada, mulher que estava há mais de 18 anos, encurvada. E naquele dia, Jesus, como fazia, foi a uma das sinagogas. É bom que a gente esclareça, porque talvez nem todos saibam. As sinagogas podiam ser frequentadas por qualquer pessoa aos sábados. Era livre. Nos outros dias, não. Então, Jesus aproveitava justamente o sábado, que era livre, para ir a uma das sinagogas e falar da sua proposta de amor, a proposta do Evangelho de amor, de perdão, de misericórdia. E lá estava ele, quando viu a mulher encurvada chegar. E o que relata? Será que alguém pode ler para mim? Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e lhe disse: Mulher, estás livre de tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Obrigada. Muito bom. Puderam acompanhar a leitura? Todos ouviram? Senão eu repito. Havia uma mulher encurvada. O que Jesus fez? Primeira coisa, ele viu, percebeu. Então, às vezes a pessoa não chega, não precisa nem chegar na gente, a gente percebe e vai lá. Então, Jesus vendo-a, percebeu, olhou e viu que ela tinha um espírito de enfermidade há mais de 18 anos. E aí o que ele fez? Chamou-a a si. O que é isso? Acolhimento. Trouxe para o seu espaço de acolhimento, seu espaço de pertencimento. Venha, chegue-se. Você está comigo, eu estou com você. Dumela. Foi isso que ele fez? Então chamou-a. Não deixou ela passar. Percebeu, chamou. Depois o que ele fez? Disse-lhe, comunicou-se, falou, informou. E aí, depois que ele disse-lhe, mulher, estás livre, pôs a mão sobre ela, ou seja, agiu, fez com que ela ficasse curada. Vamos trazer para a nossa recepção. Chegou uma pessoa, meio assim, tímida, sabe onde vai, percebeu, por favor, vem aqui, pode chegar. O que a senhora precisa, o que o senhor precisa? Assim, pois não, é assim, encaminha e dá a solução. Atende, age. Não deixa a pessoa perdida e sem o atendimento. Isso é acolhimento na sua excelência. Isso é um trabalho de recepção na sua excelência, que nós precisamos desenvolver na casa espírita. E já que nós estamos aqui não só com esta casa espírita, né, irmão? Tem outras casas espíritas. É bom que a gente vai multiplicando isso para outros irmãos, até que não estão aqui nesse momento, da importância da recepção. Porque se não tiver um recepcionista, é como se Jesus não estivesse ali recebendo, perguntando o que buscais. Está faltando ali um elemento importante.
E quando a gente não tem esse elemento importante, a pessoa se perde ali e muitas vezes vai embora, como no caso daquele levantamento que nós fizemos com aquele grupo de casas espíritas daquela região, onde realmente o problema maior era a falta de recepção. Ou então uma recepção inadequada. Porque a gente vê às vezes a recepção, porque Jesus estava como? Estava disponível, estava em pé. Aí a gente vê às vezes uma recepção, a pessoa sentada atrás de uma mesa, uma cadeira, distribuindo as mensagens, mais nada. E não, a gente está ali à espera de um amigo, somos disponíveis, vamos ficar em pé, vamos tirar os obstáculos que nos separam desse amigo. Às vezes ele precisa de um abraço, às vezes precisa de uma orientação mais próxima, e a gente bota aquela barreira às vezes. Por isso que eu costumo dizer que recepção não é um móvel, não é mesa, não é estante, nada disso. Recepção é a pessoa que está ali. Então esse exemplo da mulher encurvada é um exemplo muito apropriado para o que deve acontecer numa recepção. O acolhimento na sua excelência, de atender aquilo que a pessoa está precisando. E por falar naquilo que a pessoa está precisando, tem outro relato, tem uma experiência também, eu acho que é importante de trocar experiência. Os fatos que aconteceram e o que acontece. Numa determinada casa espírita, onde há uma pessoa na recepção, chegou uma pessoa assim muito simples. Tinha assim, um aspecto de morador de rua, mas estava um pouquinho mais acomodado assim nas suas vestimentas e tudo, né? E pediu para sentar num banco que há perto da recepção. A recepcionista dirigiu-se a ele: o senhor não quer entrar, vai ter a palestra? Não, eu só quero ficar aqui um pouquinho. Ele ficou um pouquinho. Daqui a pouco ele foi embora, agradeceu, foi embora. O que aquela pessoa queria? Ele queria assistir a palestra? Não. Ele queria um banquinho para sentar, porque talvez estivesse muito cansado. Então, a necessidade dele era aquele banquinho. Às vezes a gente quer forçar a pessoa para fazer uma coisa que não é o que ela está buscando. Quem buscais? Não é? A gente pensa logo uma coisa espiritual, diz uma coisa simples, sem muita complicação. E seguindo aqui, lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Vamos analisar um pouquinho essa frase de Jesus. Jesus, Kardec, né? Coloca esse lema. Então, o homem é um ser pensante. É ou não é? Ser pensante. Ele pensa. É um ser inteligente do universo, não é isso? Então, ele é pensante. Ele tem inteligência. O atributo principal do espírito, inteligência. Então, ele pensa. Como é que ele está usando esse pensamento? Se ele usa o pensamento dele, uma coisa que a gente pode chamar assim, como se fosse uma luz, um vidro, um filtro, que possa trazer para ele um olhar benigno, um olhar bom, que ele dirige ao outro, o que a gente vai ter? A indulgência. Então ele pensa com indulgência. Ele não maldiz o outro, ele releva tudo que o outro faz, o que diz. Ele não coloca mais peso em cima daquilo que foi feito. Ele dá uma leveza. Isso é indulgência. Adocicar, tornar mais brando, não pesar, não carregar a culpa do outro. Mas o homem também é um ser que tem sentimentos, não é? Sentidos. Se ele usa também esse filtro de uma maneira boa, de uma maneira que esses sentimentos sejam mais elevados, o que a gente vai encontrar? Aquele que consegue perdoar.
Esse homem também tem vontade, que é um poderoso, é um poder que a gente tem, que a gente utiliza muito pouco, a vontade. E quando ele usa essa vontade de maneira boa, benigna, a gente vai ter a vontade sempre de fazer o bem, benevolência. E isso é o quê? Lá no Livro dos Espíritos, caridade. Não foi essa a pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores? Como é que é essa pergunta, hein? Qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? E é essa caridade que nós precisamos estar revestidos no trabalho da casa espírita, mais especificamente na recepção. Porque se Jesus disse isso, é porque é preciso fazer. Porque, na verdade, a gente tinha ideia de caridade, a caridade material, a gente deixava assim de ladinho, a caridade moral, não, deixa para depois. Mas isso é essencial, fora da caridade não há salvação. Então, essa caridade no seu aspecto geral, maior. E queria também dizer para vocês que ninguém salva ninguém, não sei se vocês sabem disso, nem Jesus salva. Pode ficar esperando que Jesus não vai salvar. E quem nos ensina isso de maneira muito clara, tanto é, né, que a gente vai ouvir nos evangelhos, quando Jesus vai curando aquelas pessoas que chegam dele, o que ele diz? Vai, tua fé te salvou. Foi a fé que salvou, não foi Jesus. Quem estudar mais aprofundadamente a doutrina espírita vai saber por quê, especialmente na Gênesis. Está lá a explicação. Mas, Emmanuel nos ensina que salvar é iluminar-se, é elevar-se. Então o trabalho é nosso. Quando nós nos iluminamos, quando nós nos elevamos, nós alcançamos um estágio melhor e maior no plano espiritual, uma vibração melhor. E quanto mais purificados e iluminados nós estejamos, mais próximos estaremos da conquista do reino dos céus que está dentro do nosso coração. Por isso que diz que fora da caridade não há salvação. Porque é preciso ter benevolência, indulgência e perdão. E aqui está a pergunta. Benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. Indulgência vem antes do perdão, porque é preciso a gente primeiro ter esse relevar. Como que a gente vai perdoar se a gente não releva? A gente fica com aquela mágoa toda a vida. E também a vontade do bem. Então nós entendemos que para chegar no perdão, nós precisamos passar pelos dois estágios anteriores. A benevolência, que é a vontade de fazer o bem, e a indulgência. Mesmo porque muitas pessoas acham que indulgência é igual a perdão. Não é. Indulgência é uma coisa, perdão é outra. Perdão é aquilo que a gente desobriga o outro de qualquer compromisso com a gente. Liberta o outro e nos libertamos. Isso é perdão. Com a questão da recepção, do acolhimento, não adianta nada a gente querer acolher se a gente não se acolhe. Jesus não diz que é preciso amar aos outros, amar ao próximo a si mesmo. Nós precisamos buscar o alto amor para poder amar o outro. É uma coisa acolhimento, nós precisamos nos acolher. Quem é meu próximo, mais próximo? Eu. Então eu preciso primeiro cuidar de mim, porque se eu não cuido de mim, eu vou dar trabalho aos outros. Aí não adianta nada. Cuidar do corpo e do espírito, precisamos disso. E dar crédito àquilo, meus valores, aquilo que eu conquistei. Muita gente acha que isso é falta de humildade, não é não. Humildade é quando a gente reconhece aquilo que é.
aquele que consegue fazer. Até aqui eu vou, até lá adiante eu não consigo. Isso é humildade. Esse eu faço, mas isso aqui eu não faço. Isso é humildade. Isso aqui eu sou, mas isso aqui eu não sou. Isso é humildade. Reconhecer. Cuidar da autoestima, importante. Admitir limitações, erros, medos, né? E a questão do autoconhecimento, que é fundamental. Como acolher? Receber de maneira gentil, sem sinais de cansaço, né, gente? Às vezes, ai, Deus, não aguento mais. Né? Aí está lá a pessoa sentada na cadeira toda, chega outra lá, que maneira de receber essa, né? Pode. Deixa passar em casa, dorme depois. Não pode estar com treleiridade, nem com pressa, né? Às vezes a pessoa fica lá, está na hora, bora. Não pode, gente. Sem anotações ou ficha, ninguém gosta de ser registrado, né? Sem ouvidos curiosos, que dizem, não quer saber só por saber, né? Só para saber a história. Aí depois contar adiante, você sabe fulano, ele me contou isso. Tem que ter cuidado, tá? Por quê? A pessoa chega na casa espírita, ela tem que sentir confiança, sentir segura ali. E essa segurança é dada pelo recepcionista nesse momento. Com ética, né? Com esse cuidado. Cumprimentar o que chega, deixá-lo à vontade, orientar sobre as atividades da casa, é preciso conhecer as atividades da casa, esclarecer dúvidas, encaminhá-los aquilo que ele precisa e procura, para poder atendê-lo melhor. Eu queria só, já estamos chegando ao finalzinho, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante. O trabalho da recepção não é um trabalho rotineiro, mecânico, não. O trabalho de recepção é um trabalho doutrinário, e eu diria até, certo ponto, mediúnico. Quero que me entendam melhor. A gente, quando chega ali na recepção, o trabalhador, ele precisa se preparar previamente, espiritualmente. Recolher-se, fazer uma leitura, fazer uma prece. Porque ele não sabe que ele vai chegar. Precisa estar preparado. Espiritualmente, psicologicamente e na questão do conhecimento mesmo da sua tarefa. Então, fazer uma prece, preparar-se, é importantíssimo. Porque quando isso não acontece, a gente fica à mercê. Não se liga com o diretor espiritual daquele trabalho, porque não se iludam, que há um diretor espiritual de cada trabalho na casa espírita. Há uma equipe espiritual. A equipe que está ali recebendo aqueles que chegam. E já foi relatado que os espíritos que estão ali da equipe espiritual, muitas vezes, vão acolhendo as pessoas que estão com maior dificuldade, envolvendo-as num fluido benéfico, elas já se sentem melhores quando chegam na casa espírita. Então, o recepcionista precisa também se preocupar. Fazer uma leitura, uma prece, para poder receber aquele que chega. Qual é o perfil? Facilidade mesmo de se relacionar com os outros. Precisa gostar de gente. Parece óbvio isso, mas tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o outro. Então, esse não é o perfil. Equilíbrio, porque às vezes precisa ter equilíbrio, que a gente ouve às vezes umas coisas difíceis. É preciso ter discernimento e é preciso ter discrição. Não comentar com outra pessoa aquilo que viu, que ouviu. Fica ali. Hábito da oração. Seguro conhecimento da doutrina espírita, isso nós já falamos, é preciso ter uma base doutrinária. Bom conhecimento sobre o funcionamento da casa,
Como é que a gente vai encaminhar se não sabe a quem procurar, para onde mandar, que dia funciona, não é? Preciso conhecer a casa. E participação ativa na casa. Porque às vezes a gente assim, não tem ninguém, você pode ficar aqui um pouquinho? Não é assim. Pessoa inexperiente, às vezes, causa um prejuízo muito maior do que se não tivesse ninguém ali. Precisa cuidar também com isso. Senão causa uma problemática muito maior. E isso é fato, gente, isso é real. Aconteceu numa casa espírita, a pessoa chegou lá, tinha um recepcionista, a casa estava aberta, tinha uma atividade. E aí chegou lá uma senhora buscando uma ajuda de alimento, alguma coisa assim. A recepcionista, sentada na sua mesa, sem se levantar, sem se ir lá, saber, de lá já gritou. Falar com quem? Eu quero falar com a Dona Maria. Não tem nenhuma Dona Maria aqui não. E ficou aquele diálogo de lá de cá. A Dona Maria que vem, não sei o quê. Não tem Dona Maria não. Fica difícil. A pessoa foi embora. E depois, no outro dia, ela veio e falou com a pessoa que ela estava procurando e relatou isso. Eu vim aqui e disse que não tinha nenhuma Dona Maria. Mas tinha Dona Maria, sabe? Dona Maria não estava ali naquele momento. Custava ela ir lá, conversar, procurar saber melhor. Causou um constrangimento. Por quê? Era uma pessoa que não estava habituada àquele trabalho da recepção. Causou um problema. Então, aí a responsabilidade de quem? Do dirigente daquele setor. Muito mais teríamos que falar. Porém, nós estamos com um pouquinho tempo, comprometimento é uma tarefa, né? E nós não vamos ter tempo para nos alongar mais, mas só queríamos deixar aqui o seguinte, que a casa espírita é um templo de Jesus. E como templo de Jesus, nós precisamos nos colocarmos como tarefeiros de Jesus, nos prepararmos para ele, seguirmos, tentar seguir quando ele diz segue. E que assim nós vamos realmente dar conta da nossa administração. Que Jesus nos abençoe, que fortaleça essa casa, cumprimentando por esse mais um ano, né? Cada vez que uma casa espírita comemora mais um ano de trabalho, todas as outras casas espíritas também comemoram, porque é o movimento espírita, nós estamos levando a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos, que Jesus abençoe cada vez mais essa casa, que fortaleça seus trabalhadores e todas as casas aqui presentes. Muita paz a todos.